Olá pessoal, tudo bem? Professor Antônio trazendo aí para vocês mais uma série de videoaulas para o curso preparatório da Petrobras. Bom, para quem não conhece esse novo trabalho que eu estou trazendo aí no site da Vencer Editorial, é um trabalho focado em teoria e questões selecionadas da Petrobras. Então, o material ele é dividido em parte teórica e questões resolvidas passo a passo, que eu resolvo junto com vocês no ambiente virtual Google Classroom. Então, quem quiser estudar, começar a estudar agora, pessoal, adquiram então o nosso e-book Soldagem para Concursos, e aí vocês vão ter acesso à plataforma do Google, onde a gente vai acompanhar a teoria e as questões que mais caíram deste assunto na Petrobras. Petrobras que eu estou falando e suas subsidiárias, né? Transpetro, BR Distribuidora e Liquigás. Então, pessoal, comecem a estudar, acompanhem as nossas videoaulas aí, que com certeza vocês vão ter sucesso no próximo concurso da Petrobras, tá? Então, no assunto soldagem, a gente vai começar a falar, discutir a respeito dos processos de soldagem, que basicamente são divididos em dois grandes grupos, que são os processos de soldagem por fusão e os processos de soldagem por pressão. Nos processos de soldagem por fusão, o próprio nome já está dizendo, acontece com o derretimento, né, do material de base ou do metal de adição. E nos processos de soldagem por pressão, vai acontecer uma interação atômica entre os dois materiais, uma tensão entre os dois materiais, e esses materiais são soldados, tá? Então vamos começar aqui falando da soldagem, que é um processo de união de metais, né? Então você vai unir um metal com o outro, e aí com o resultado desse processo você vai obter a união desses dois metais, tá? Na maioria das vezes, como eu falei, esse processo se dá por fusão. Então você derrete o metal de base ou o metal de adição, e aí esses dois materiais, que podem ser dissimilares ou materiais de mesma origem, então aí você vai obter a união desses dois metais aí, através desses processos. Então, gente, os processos de soldagem é uma das técnicas mais empregadas na engenharia. Então, para entender todo esse processo aí, os conhecimentos necessários para o concurso da Petrobras são basicamente os processos, as características dos processos e também a metalurgia que ocorre na zona termicamente afetada. Então, o concurso da Petrobras, ele basicamente cobra isso. É saber a respeito de cada um dos processos, as diferenças, quem é mais, quem é menos, as vantagens e desvantagens, e também a respeito da metalurgia, ou seja, quais são as alterações nas propriedades mecânicas que ocorrem na zona que foi termicamente afetada pela soldagem. Então, como eu falei, os processos de soldagem são divididos em dois grandes grupos, pessoal. Os processos de soldagem por fusão, né, onde você aplica uma energia térmica que é capaz de fundir o material de base ou o metal de adição, e aí você vai conseguir a união desses dois metais. E nos processos de soldagem por pressão, que às vezes, vocês vão ver, às vezes eles se confundem, tá? É aplicada uma força entre dois metais. Então essa força pode ser por atrito, pode ser por pressão. Então essa força entre esses dois metais fazem com que esses dois metais se unam, e aí caracteriza o resultado que é a solda. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, existem casos onde essa diferença ela não é nítida, da soldagem por fusão e por pressão. Por quê? Porque existem processos de soldagem por pressão que utilizam como fonte a energia térmica. A soldagem, comparada com outros processos, ela tem algumas vantagens, principalmente na rapidez, né? Na rapidez da montagem, né? E na economia do material. Então,
essa é um dos processos mais utilizados, por exemplo, em manutenção de máquinas e equipamentos. Onde você quer a recuperação rápida do funcionamento desses equipamentos, então você utiliza a soldagem. Tá? Uma outra questão que é bastante, que podemos destacar, é que a soldagem ela não vai diminuir a seção transversal do material, da mesma forma que na aplicação de rebites, ou seja, elementos móveis. Porque quando você vai colocar um rebite, um parafuso, enfim, você vai precisar executar uma furação. E com essa furação você vai perder seção transversal da peça. Né? A soldagem comparada com outros processos, ainda nós temos alguns destaques. Por exemplo, a estanqueidade, que é quando você solda uma peça com a outra e você não vai ter problemas de vedação. Né? Então a soldagem por si só ela já é estanque. Né? Outras características ali, como a inexistência de uma espessura mínima para preenchimento de um molde, a possibilidade de você utilizar metais dissimilares, né? E com isso tudo, juntando todas essas variáveis, você vai ter uma melhor flexibilidade do projeto e um menor investimento inicial. Bom, pessoal, a soldagem ela é regulamentada por uma norma americana e tem a norma também nacional. Então, pela norma americana, a gente sempre está atento à norma americana. Os principais processos de soldagem são esses que estão listados aí. E cada um deles tem uma inicial em inglês. Então, é interessante que a gente saiba essas iniciais em inglês e português, porque na prova da Petrobras já vi questões com a soldagem com as iniciais em inglês. Tá? Então, esses são os principais processos. Eletrodo revestido, TIG, MIG-MAG, corte a plasma, arco submerso, eletroescória, resistência a laser, e tem mais processos aí, né, pessoal? Soldagem a gás, oxiacetilênica, né? A soldagem a laser, né? E os outros processos não convencionais, tá, de soldagem. Por exemplo, soldagem a explosão. A gente vai comentar rapidamente algum desses processos, porque eles não são muito cobrados aí na prova da Petrobras. Gente, então essa foi a nossa primeira videoaula a respeito de soldagem. E durante essa semana a gente vai dar continuidade aos outros temas que a gente começou, que é ajustes e tolerância, materiais, tem muita coisa para falar ainda, ensaios mecânicos, tá? Resistência dos materiais, a gente vai resolver mais questões, e metrologia, tá? Gente, então fiquem ligados aí no nosso canal, e se vocês quiserem acesso a esses materiais e às videoaulas, o endereço está aí, tá? Acessem lá e adquiram o e-book que a gente já vai incluir vocês nas videoaulas. Ok, pessoal? Então, até a próxima.